Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Kelly, sou estudante do 5º período de Biomedicina da Faculdade Inspirar e hoje o assunto vai ser sobre diabetes. Vai ser uma pegada leve, mas um assunto muito informativo e do jeito que nós gostamos. Oi pessoal, meu nome é Yolanda, sou aluna do 5º período de Biomedicina, Faculdade Inspirar. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre vários tipos de diabetes, como eles surgem, os sintomas que a gente ignora no dia a dia, o que dá para fazer, prevenir e tratar. E para isso nós não estamos sozinhos. Comigo está minha colega Bel, educadora física e trabalha como personal trainer para trazer mais informações e curiosidades. Isso aí, olá pessoal, meninas. Estou muito feliz pelo convite e vai ser muito bom poder contribuir com vocês nesse aspecto de quanto a atividade física pode contribuir com esse diagnóstico, né, de diabetes, pré-diabetes também. Enfim, a gente vai ter muito o que conversar hoje aqui. E também está conosco a colega de turma, aqui no curso de Biomedicina, a nutricionista Márcia, que com certeza vai entrar nesse papo, contribuindo muito com as dicas e informações sobre a parte nutricional. Olá pessoal, será um prazer contribuir com o nosso papo de hoje, né? E falar um pouquinho a respeito da influência que a alimentação tem aí sobre a saúde, principalmente do paciente portador de diabetes. E vamos conversar um pouquinho de uma forma leve, né? Mas que venha trazer grande aprendizado para todos. E, gente, tem a participação super especial da nossa convidada, a doutora Nicole. Seja bem-vinda, doutora Nicole, que vai nos ajudar a entender tudo de forma clara. Boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Bel, pelo convite, né? E acredito que nosso assunto seja bem enriquecedor hoje à tarde. Então prepare o fone, o café sem açúcar e com moderação e vamos participar desse podcast com a gente. Doutora Nicole, pode explicar um pouquinho para a gente o que é diabetes? Porque muita gente acha que é só o açúcar no sangue, mas nós sabemos que é muito mais complexo do que isso. E qual a importância, o papel mais importante da insulina em questão de diabetes? Claro, então assim, é importante a gente pensar como que funciona um pouco o nosso organismo, né? A gente precisa de um combustível para as nossas células funcionarem. E o combustível dessas células é a glicose, né? O açúcar que a gente acaba ingerindo. E para essa glicose ela entrar na célula, a gente precisa da insulina. A insulina é um hormônio produzido nas células do pâncreas. E ela funciona como se fosse uma chavezinha para abrir a porta da célula para levar a glicose para dentro da célula. No diabetes, a gente tem uma disfunção desse funcionamento da insulina, seja porque o pâncreas ele não produz a insulina de forma correta, ou seja porque a célula ali do corpo ela está relutante de aceitar essa insulina. Com um desses problemas, a tendência é aumentar o açúcar nesse sangue. E progressivamente esse açúcar aumentando vai causando danos, né? E o diabetes no futuro ele pode causar danos não só como o açúcar no sangue, mas pode afetar o cérebro, pode afetar os olhos, pode afetar o coração e outras partes do corpo também. Doutora, e quais sinais de alerta que as pessoas geralmente ignoram? Geralmente a gente conta que o diabetes tipo 2 ele é uma doença silenciosa, né? Raramente uma pessoa vai ter algum sintoma do diabetes. Como eu já tinha mencionado, esse acúmulo de açúcar ele vai sendo gradativo, vai sendo lento, progressivo. Então, os sintomas, normalmente quando as pessoas procuram um atendimento, pessoas que não fazem um acompanhamento correto, né? Eles já vêm no consultório, no atendimento, com a lesão de algum órgão, né? Que seria mais com a complicação do diabetes. E aí a gente vai fazer todos os exames e a gente diagnostica diabetes nesses pacientes. Mas também existem, o diabetes tipo 1, que eu acredito que a gente vai conversar um pouquinho. As crianças, são diagnosticadas com diabetes tipo 1, eles têm sintomas. Então, pacientes com muita sede, muita vontade de fazer xixi, muito cansaço, infecção de repetição, às vezes uma ferida que ela não cicatriza, aí são alguns sintomas que o diabetes pode apresentar. E Márcia, qual é a influência da alimentação nesse contexto? Com certeza a alimentação ela influencia, né? E muito no controle
da diabetes e também na prevenção. Então, uma dieta rica em proteínas magras, também consumo de hortaliças e vegetais, elas vão auxiliar, né, no controle da glicemia e também da saciedade, uma vez que os pacientes diabéticos, eles relatam que sentem uma fome exacerbada além do normal, né? E a proteína, ela é um alimento de digestão mais lenta que o carboidrato, que é um alimento, por mais que ele é fonte de energia, ele é absorvido, é utilizado muito rápido. Então, ele é usado muito rápido pelas células, pelo nosso organismo. Então, é importante que esses pacientes tenham um consumo adequado de proteínas, né, que nós preconizamos em torno de 2 gramas de proteína por quilo de peso. É importante estar atento que se esse paciente já tiver um problema renal, ele tem que passar por um médico e ter atenção nesse consumo proteico e também no consumo de hortaliças e vegetais. As fibras presentes nas hortaliças e nos vegetais, ela tanto vai controlar essa saciedade quanto ela atua diminuindo a absorção dos carboidratos. Então, o paciente diabético é sempre importante estar atento a esse consumo desses alimentos. Com relação aos carboidratos, né, sempre preferir em quantidades moderadas e também sempre dando preferência aos carboidratos complexos, que são os carboidratos integrais com baixo índice glicêmico. Alimentos com baixo índice glicêmico vai reduzir esses picos, sabe, de tanto o aumento da glicose, da glicemia muito alto, quanto quando ele tem uma hipoglicemia que cai muito rápido. Então, é importante que tenha esse controle com os alimentos de índice glicêmico reduzido. E qual seria uma dica prática aqui para contar pra gente? Agora você já tinha dado várias dicas boas. Com relação às dicas, né? A gente tem várias dicas, lembrando que a gente tem que pensar sempre que esse paciente, junto com diabetes, ele pode ter outras comorbidades, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento quando a gente pensa em dicas aí para um público geral. Então, devemos sempre montar aí um prato equilibrado, rico em proteínas, carboidratos complexos, né? Aí rica nos vegetais, como eu disse, que são bastante ricos em fibras. Procurar evitar o consumo excessivo de carboidratos simples, como açúcar refinados, refrigerantes, os doces em geral, esses bolos aí de padarias, né? Que são muitas vezes bonito aos olhos, né? Mas nem sempre é bom aí para o organismo. Alimentos industrializados no geral, segue sempre aquela regrinha, né? Descasque mais e desembale menos. Cuidado também com o consumo de suco de frutas de caixinhas, né? Que na realidade são os néctar, que significa o néctar. Ele tem um concentrado muitas vezes de sacarose e poucas frutas. Esses alimentos tem que ter bastante cuidado. E ainda eles são pobres em fibras, né? E as fibras diminuem a absorção aí dos carboidratos. Priorize também sempre o consumo de frutas in naturas, por eles ter bastante fibras. As fibras presentes nas frutas, elas diminuem aí a absorção até mesmo da frutose presente na fruta e aí auxilia também nesse controle. Uma vez que a gente pensa, diabético, mas não pode comer fruta. Existem frutas aí que têm maior quantidade de carboidratos e outros têm menos. Então, por isso que é tão importante ter sempre um acompanhamento nutricional. Uma outra dica simples, não menos importante, é aquelas pessoas que muitas vezes não conseguem ingerir arroz integral, né? A gente sempre fala, consumir arroz integral. Não consegue comer arroz integral. Uma dica bem simples na hora de fazer o arroz branco, adicione legumes como fazer a cenourinha ralada, colocar vagem, porque esses vegetais, eles são fonte de fibras e essas fibras vão diminuir o carboidrato aí presente nesse arroz de uma forma bem semelhante, vai funcionar no organismo como se estivesse comendo um arroz integral. Uma outra diquinha bem simples é fazer uma farofinha de aveia. Pega a aveia, que a gente compra a granel ou menos, mesmo no supermercado, coloca ali 10 a 15 minutinhos no forno, vai dar aquela torradinha, coloca sal e especiarias, fez uma farofinha. Comeu o arroz branco? Pega e coloca uma colher de sopa, aproximadamente 20 gramas de aveia torradinha, que vai ser uma farofinha, ela vai atuar diminuindo a absorção do carboidrato desse arroz. Então, são pequenas dicas simples que a gente pode colocar no nosso dia a dia, né? E vai ajudar muito esses pacientes que às vezes, não aguento mais comer arroz integral, né, doutora? Muitas vezes acontece, né? Não consigo mais comer. Então, tem alternativas que a gente pode estar fazendo para ajudar esse paciente a ter uma melhor aceitação, uma melhor adesão aí à dieta, que vai estar auxiliando aí o médico, né, quanto ao controle da glicose desse paciente. Que joia, obrigada. Bel, pessoas sedentárias têm risco de desenvolver diabetes? O que a ciência mostra sobre
bastante estudo, que já não é uma coisa assim tão recente, já tem estudos assim, muito antigos, né, sobre isso. Mas continuam estudando sempre sobre isso, né, e comprovando que o sedentarismo, ele realmente o risco é maior, né, para desenvolver uma diabetes. E também a melhora que o exercício traz, né, a atividade física, uma pessoa ativa, sair lá do sedentarismo, por si só, já traz muito benefício para os diabéticos, né? Não só para o controle da diabetes em si, mas quanto aos sintomas, ao bem-estar, à qualidade de vida dessa pessoa, né? Então tem bastante estudo já comprovando. Quando a pessoa está diagnosticada ou não, já é recomendado, principalmente para os sedentários, né? Sair do sedentarismo, fazer o mínimo de atividade física, que já vai gerando mudanças no organismo e trazendo esses benefícios. Tem alguma atividade específica? Tem, assim, depende, aí também a gente entra numa área bem específica, né? Se a pessoa é sedentária, se não é. O que eu posso falar em geral, assim, para quem de repente está assistindo e pensa, poxa, eu não tô fazendo nada, como que eu faço para começar, né? Começa com caminhada leve, né? Leve ou moderada, até porque a gente não sabe se envolve outros problemas de saúde, né, com essa pessoa. Então não pode começar com tudo, querer sair do 0 pro 100, tem que ir com calma, mas a caminhada já ajuda muito. O que é importante? Manter uma rotina de treino, né? Não adianta a pessoa fazer o exercício lá, uma caminhada uma vez na semana e ficar um dia ativo e 6 no sedentarismo. Então, um pouquinho todo dia, manter essa atividade física. Quem gosta, claro, de algum esporte, também iniciar esse esporte. Quanto mais acompanhamento, melhor. Né? Nos coletivos, nas academias, tem professores dispostos para ajudar, né, nesse perfil de atendimento. É específico para cada pessoa, mas em geral, sempre começar a atividade física, sendo ela qual for. A musculação e o cardio respiratório, né? A caminhada, o trotezinho, a bike, é sempre o mais indicado. O negócio é descascar e se movimentar, né? Não pode parar. Então,